Saúdo a você, irmão, irmã, a todos que nos assistem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos examinar mais uma vez a santa e bendita palavra do Senhor Jesus, que nos conduz para a salvação, nos ensina muitas coisas do agrado de Deus. Nós vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós passamos por lutas, por tribulações. Às vezes pensamos até que Deus se esqueceu de nós. Você às vezes pensa isso, será que Deus se esqueceu de mim? Então nós hoje vamos ver a nossa importância para com Deus. Nós somos importantes para Deus, você é importante para Deus. Vamos ver na palavra de Deus o que Deus tem feito por nós, o que Deus faz por nós. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, uma parte de um fato acontecido aqui, e nós vamos examinar aqui. Vamos ler. E Pedro e João, subindo juntos ao templo à hora da oração, a nona, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Aqui nós vemos a importância. Você às vezes pensa que você não é importante. Mas veja aqui, este coxo, este homem que havia nascido defeituoso, nasceu defeituoso. E já era de uma certa idade. Estava na porta do templo, a porta chamada Formosa. Cada porta tinha um nome. A porta formosa do templo, ali estava aquele homem que a família levava todos os dias para pedir esmola. E todas as pessoas conheciam aquele homem. E que Deus fez para aquele homem? Aquele homem às vezes estivesse pensando assim: ninguém nem me dá bola mais, ninguém conhece, ninguém quer saber do meu sofrimento, da minha luta. As pessoas poderiam ter se esquecido daquele homem, poderiam ter se acostumado vendo ele ali pedindo esmolas todos os dias ali na porta do templo. Mas Deus não havia se esquecido dele. Fez com que Pedro e João fossem ao templo e entrassem no templo por aquela porta, naquele horário em que aquele homem estava lá. Outras vezes, estes homens passaram por esta mesma porta, por este mesmo varão que estava ali pedindo. Quantas vezes eles passaram ali e Deus não tocou no coração deles. Mas naquele dia, aquele dia especial, Deus fez uma obra maravilhosa para glorificar o nome dele, para mostrar para aquele homem que ele não havia se esquecido daquele homem. Fez com que Pedro e João subissem ao templo para orar, num horário que eles estavam acostumados, a hora nona, às 3 horas da tarde. Chegaram perante aquele homem e aquele homem falou para eles: vocês não têm uma esmola para me dar? Vocês não têm nada? Pediu uma esmola para eles, que era o costume daquele homem fazer. E Pedro e João então oraram por aquele homem, e aquele homem ficou curado, levantou, entrou no templo com eles, saltando e glorificando a Deus. E aquilo foi uma obra maravilhosa que Deus fez na vida daquela pessoa que estava pensando que Deus havia se esquecido dele. Veja como aquele homem era importante para Deus. Fez com que 2 apóstolos fossem até ele para que orassem por ele e ele ficasse curado. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, mesmo no capítulo 5, versículos 17 ao versículo 20, a palavra diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública.
Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles estavam presos, estes apóstolos estavam presos porque Deus havia operado na vida deles, estava operando através deles. E o sumo sacerdote e os que estavam com ele estavam cheios de inveja de ver todas aquelas maravilhas que Deus operava através daquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam ensinando o caminho da salvação. Ficaram cheios de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os prenderam na prisão. E aí aconteceu que de noite um anjo do Senhor veio e abriu as portas da prisão, tirou os apóstolos para fora e mandou que eles se apresentassem no templo e dissessem ao povo todas as palavras desta vida. Deus fez esta obra maravilhosa não pelos apóstolos, mas por causa do povo que precisava ouvir a palavra de Deus. Você tem visto muita gente levando adiante a palavra de Deus. Nós mesmos estamos aqui hoje levando até você a palavra de Deus. Não é por nós, não é para a nossa glória, não é para pedirmos a sua contribuição, o seu dinheiro, mas para falar para você todas as palavras desta vida, que Deus te ama, Deus tem você em muito alta conta, faz com que nós venhamos aqui e falemos para o teu coração que você é importante para Deus, e que Ele quer você feliz, quer você trabalhando na sua obra e vivendo a sua palavra. Por isso, você não pode desanimar nunca. Vamos ver ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 8. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Veja só você, irmão, irmã, você que nos ouve neste dia. Os judeus empreenderam perseguição contra a igreja, e todo o povo já havia tido o batismo de aproximadamente 3.000 pessoas de uma vez, 5.000 pessoas na outra vez. Jerusalém estava cheia da doutrina de Cristo e ensinava-se, fazia-se maravilhas e maravilhas. E os judeus, os hebreus, se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E houve uma grande perseguição e todos foram dispersos. Só os apóstolos ficaram lá em Jerusalém e todos foram dispersos. Mas por que Deus permitiu isso? Uma perseguição tão grande, um risco de vida, muitos foram presos. O que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Mas veja aqui, os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. Deus estava interessado naquelas pessoas que estavam longe. Deus está interessado na tua vida, está interessado na tua adoração, está interessado na tua fé, está interessado em você. Ele quer que você também, você que está longe, você que está perto, Ele quer que você ouça a palavra dEle e se entregue de coração, com sinceridade e amor, a este Jesus Cristo que morreu por nós. Veja só, os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões prestavam atenção. E o que acontecia? As pessoas ficavam libertas de espíritos imundos, as pessoas que estavam doentes, enfermas, ficavam curadas, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque ouviam o que Filipe dizia, ouviam a mensagem que através de Jesus nós alcançamos não só a salvação, mas também a cura das nossas enfermidades, a solução dos nossos problemas, a libertação das possessões malignas. Então, o Senhor já estava abençoando aquele povo. Deus tem muito interesse em você, querido irmão, querida irmã, em você que nos ouve neste dia. Ele quer que você confie nele. O próprio Senhor Jesus, uma vez, pregando o Evangelho, indo para a sua terra,
não pôde fazer ali muitos sinais, por causa da incredulidade das pessoas. Nós não podemos ser assim. Nós temos que acreditar em Jesus, saber que Jesus pode todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Ele quer que você acredite nisso. Ele quer que você entenda que Ele pode fazer o que Ele quiser. Muitas pessoas estão confiadas em remédios, em médicos. Vai no doutor fulano, na doutora ciclana. Não, aqui não tem médico bom, vai em outra cidade. Use este remédio. Agora, lá no exterior, inventaram um remédio, uma fórmula, uma operação que pode ajudar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos ficar confiados na ciência, na sabedoria humana, na capacidade humana. Confie em Jesus Cristo. Ele pode te abençoar hoje, aí, agora. Ele pode te libertar de toda opressão maligna. Ele pode te libertar de todo vício. Ele pode te curar de toda enfermidade. Não tem limites para o que Deus faz. Deus fez um morto ressuscitar, mortos ressuscitando. Ele fez a pessoa que tinha a mão seca, o braço seco, voltar a ser como era antes, ou a ser normal. Pessoas endemoniadas ficarem libertas. Nós precisamos confiar em Jesus, entregar a nossa vida a Ele, e Ele quer que você faça isso. Ele está pedindo para você: me receba em tua vida, me receba em teu coração, viva conforme eu tenho te ensinado, viva conforme eu tenho falado nas minhas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós fazendo isso, irmãos, não temos barreira com ninguém, nós não vamos ficar julgando ninguém, nós não vamos ficar olhando para esta igreja ou para aquela igreja. O pastor falou lá, mas eu já estou numa igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus Cristo, que tem que estar na tua vida, não em quatro paredes, não numa doutrina humana, mas na doutrina divina, no ensinamento dos apóstolos. Ande decentemente trajado, ame o teu semelhante, ajude o necessitado, tenha amor por todos, não só pelos que estão ao teu redor. Isso é o que Jesus faz por nós. Então, querido irmão, querida irmã, vamos estar firmados nesta palavra. Veja aqui ainda no Evangelho, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Vamos encerrar aqui com esta mensagem, com esta leitura, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 31. São muitos versículos aqui, mas nosso tempo é escasso. Nós vamos encerrar aqui com essa leitura, Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículos 31 e 32. Então, querido irmão, querida irmã, a mensagem para você hoje e todos os dias é esta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crer é confiar cegamente, sem dúvida nenhuma. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te abençoar espiritualmente e materialmente, quer dar a cura da tua enfermidade, quer te levar para as mansões celestiais. Confie no Senhor, Ele só quer o teu bem. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos estes que ouviram a tua palavra. Confirma, Senhor, esta tua palavra no coração de cada um. Abençoa dando a libertação, abençoa dando a cura, fazendo as maravilhas que cada um necessita, porque tu podes todas as coisas, amado Salvador. Jesus Cristo, nós clamamos a ti. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Salvador bendito. Amém. Glória a Deus. Amém.